Olá pessoas lindas, como é que vocês estão? Então, neste vídeo vou fazer uma apresentação parcial do que foi a nossa experiência a fazer a parte do percurso do Nankan-Sendo, que consiste num trecho entre Magome e Tsumago. Nesta introdução eu vou dar um breve contexto. Então, neste canal do YouTube existe uma série de vídeos que eu vos convido a verem melhor. Há descrições aqui em baixo no vídeo e também vou pôr alguns links aqui em cima que se chamam os kaidos ou os caminhos tradicionais do Japão. Basicamente, o Japão tem, desde o século XVII, um conjunto de kaido, ou seja, rotas tradicionais. Quando o país Japão se organizou como país, uma das primeiras coisas que foram feitas durante a primeira fase do shogunato Tokugawa foi consolidar rotas que as pessoas podiam fazer a pé ou de cavalo para se transportarem elas próprias, a mercadorias e também muito importante para os daimyos, ou seja, os senhores feudais das várias partes do Japão, poderem confluir à então cidade de Edo. Então, os kaidos são chamados, em inglês, highways, mas não são autoestradas, são rotas, são caminhos de pé posto. Ao longo dos kaido existem pequenas cidades, mas são mesmo muito pequenas. Hoje em dia nós chamaríamos aldeias. Algumas delas desenvolveram-se para cidades, mas estas post town, estas cidades postais ao longo dos kaido, serviam para fazer coisas como câmbio de moeda, eram checkpoints para verificar a identidade das pessoas, se podiam ou não podiam transitar entre prefeituras, de acordo com as legislações das épocas. Eram sítios onde as pessoas podiam mudar as ferraduras dos cavalos, dar-lhes água, dar-lhes feno, onde as pessoas podiam pernoitar, descansar o corpo das canseiras da viagem, etc. Então existem partes das rotas antigas dos kaido que ainda se podem fazer a pé e podem fazer-se como um percurso de caminhada. Existem durações variáveis, dificuldades variáveis, N opções. Isto para vos dar um conceito, um contexto do que foi antes. O que nós fizemos aqui foi planear, em conjunto com uma associação japonesa, do qual duas dessas pessoas dessa associação nos acompanharam, para fazer um percurso dos kaido que eu já fazia, que eu já tinha estudado, feito background, sabido o contexto histórico, etc., para dar às pessoas, eu já tinha feito, mas desta vez tentei fazer uma atividade em conjunto, em que os visitantes de Portugal e estes dois membros japoneses desta associação todos juntos íamos fazer esta caminhada, que é uma maneira também de fazer intercâmbio cultural. A melhor parte a melhor circunstância para aceder a este trecho deste kaido em particular, que se chama Nankan-Sendo, é a partir da cidade de Nagoya. Então, quando vocês estão em Nagoya, e Nagoya é acessível de N maneiras, comboio, autocarro, aeroporto, etc. Portanto, quando vocês estão na cidade de Nagoya, vocês utilizam a linha ferroviária, o comboio, para irem até uma estação chamada Nakatsugawa. E Nakatsugawa já não é em Nagoya, Nakatsugawa já é na direção das montanhas. Portanto, vocês já estão a sair da cidade e estão a ir na direção noroeste e estão a encaminhar-se para as montanhas. Porque o Nankan-Sendo é uma rota que passa pelas montanhas centrais da ilha de Honshu. Portanto, para nós apanharmos uma post town no Nankan-Sendo, nós temos efetivamente que ir para as montanhas. Então, a primeira parte do percurso é ir para Nakatsugawa. Depois, vocês vão ter que apanhar um autocarro, porque depois é mesmo a subir e, portanto, já não há linha ferroviária. Este autocarro, este bus que vocês apanham em Nakatsugawa, tem como destino um sítio chamado Magome-juku. E Magome-juku, como o nome indica, é uma destas post towns no Nankan-Sendo. Então é o ponto de início da nossa rota a pé no Nankan-Sendo. Há pessoas que fazem este pequeno percurso do Nankan-Sendo ao contrário. Arranjam maneira de começar em Tsumago-juku e vão a pé até Magome-juku. Eu faço e eu recomendo a fazer sempre da outra maneira. Começar em Magome-juku e terminar em Tsumago-juku. Eu acho que o percurso é mais fácil dessa maneira, porque quando nós estamos em Magome-juku e começamos a fazer o percurso a pé, e ele está muito bem marcado e muito bem indicado, há uma subida, mas depois da subida tem um platô, é plano. Chegamos ao ponto mais alto
que é Magome Pass, e a partir daí é sempre uma descida relativamente suave, aos zigue-zagues, à beira dos rios, nas florestas, até algumas casinhas pelo meio, tem uma casa de chá pelo meio onde vocês podem tomar chá e descansar, tem vários sítios de paragem de casa de banho, tem alguns templos para visitar, etc. Então, quando vocês começam a caminhada em Magome Juko, é exigente durante 30 minutos, mas não precisam ser atletas e podem ir com sapatilhas, ténis normais, e depois é muito leisurely, mas é longo e também queria avisar-vos disso, este percurso é bastante longo, então é muito diferente vocês verem a duração de um percurso em coisas como o Google Maps ou até blogs de pessoas que fazem este percurso, ou vocês próprios estarem a fazer o percurso, a tirar fotografias, a parar para ver as vistas, etc. Então, este percurso muito facilmente pode demorar à volta de 5 horas, 6 horas, dependendo de quanto tempo vocês param ou se param a meio para fazer uma refeição. É um percurso de um dia inteiro, quando vocês estão numa de visita, quando vocês estão numa de passeio, que eu acho que é o mais agradável para se fazer isto. Então, eu recomendo vivamente às pessoas que levem água e hidratação, bebidas isotónicas, nutritivas, se precisarem disso. Comida propriamente dito, acho que não precisam de levar muita, sobretudo porque em Magome vocês vão ter muitas opções, exceto se for feriado ou se vocês passarem por Magome muito cedo antes das lojas estarem abertas, mas tirando essas circunstâncias vocês têm também opções de comprar lá comidas e bebidas antes do percurso começar, mas é muito importante terem-nas com vocês, é muito importante terem protetor solar, cobertura para a cabeça por causa do sol, etc e tal. O vosso calçado deve ter bom grip, boa aderência, mas não precisa de ser um calçado de caminhada ou de trekking profissional. O caminho não é um caminho selvagem, ele está muito bem mantido, ele é muito bem usado. Pessoas que têm coisas como problemas nos joelhos, fizeram cirurgias, problemas de locomoção, pessoas que já naturalmente têm muita dificuldade em andar, não é um percurso que vocês possam fazer com grande facilidade. Mas depende do vosso nível e depende da ajuda que vocês levam durante o caminho. Eu acho que é muitíssimo interessante vocês estarem a fazer pé ante pé uma parte do caminho que durante centenas de anos milhões de japoneses fizeram nas circunstâncias mais variadas, poetas que só têm a roupa no corpo e que compõem as suas obras mais brilhantes ao longo destas grandes rotas, a falar sobre a paisagem, a falar sobre o sentir da mudança das estações, a falar sobre as pessoas que eles vão encontrando, a falar sobre as suas próprias memórias enquanto refletem ao longo do caminho. Daimyos e o seu séquito que fazem estes caminhos para chegarem até junto do shogunato e prestarem vassalagem, mulheres que viajam para encontrar os seus maridos ou a sua família noutra prefeitura, jovens que viajam para encontrar oportunidades noutras partes do Japão. A quantidade de vidas, a quantidade de histórias, a quantidade de património cultural que está nestes caminhos. E também as florestas lindas que nós passamos, as cascatas lindas que nós passamos, as vistas lindas que nós passamos, as aves que nós ouvimos, as aves são muito predominantes, e a curiosidade de encontrarmos outros caminheiros, outras pessoas no caminho que falam línguas muito diversas. Encontramos pessoas que falavam finlandês, inglês, alemão, espanhol, italiano, encontramos praticamente tudo, israelita, praticamente tudo. Portanto, é uma experiência muito gira de vocês verem os Kaido do Japão, verem trechos ou partes dos Kaido que vos apetece caminhar entre duas post towns. Eu diria que esta é uma opção, mas há várias. Escolham assim um percurso que tem mais ou menos entre 5 a 8 km, porque parece que vocês pensam assim, a gente anda, caminha a 5 km por hora, portanto eu vou fazer este percurso numa hora. Não, multipliquem bastante, porque quando vocês estão a fazer estes percursos, efetivamente vocês estão a parar para as fotografias, a parar para descansar, a falar com as outras pessoas, etc e tal. Portanto, eles demoram muito mais tempo. Então escolham assim um percurso que tem entre 5 a 8 km, não muito mais do que isso. Pensem em como é que chegam a nível de autocarro ou comboio e depois, quando acabam esse percurso, como é que voltam. E essa coisa dos horários também é importante verem antes. Por exemplo, nós vimos que de Nagoya para Nakatsugawa tudo bem, havia comboios muito frequentes,
de Nakatsugawa para Magomejuku, nós tínhamos um autocarro que saía de Nakatsugawa às 8h45 e tínhamos outro às 10h45. E não era muito frequente, eram todos assim. E depois também verificámos que na volta, quando se está em Tsumagojuku, temos um autocarro para uma estação de comboio a partir do qual podemos voltar a Nagoya, e o último autocarro era antes das 4 da tarde, de tal maneira que havia muitas pessoas que não conseguiram apanhar esse autocarro e que tinham que caminhar mais um pouquinho. Portanto, fizeram o percurso dentro do Nankansen, do percurso marcado histórico-cultural entre Magomejuku e Tsumagojuku, e depois apanharíamos um autocarrozinho até uma estação de comboio, a partir da qual podíamos voltar para Nagoya, mas esse percurso eles não conseguiram entrar no último autocarro. E o último autocarro era muito cedo, era antes das 4 da tarde. Então tiveram que caminhar mais esse bocadinho quando já estavam muito cansados. Nós conseguimos estar nesse autocarro, até porque o apanhámos uma paragem antes de Tsumagojuku, o que foi uma sorte, senão não tínhamos lugar sentado. Mas se não conseguirem, ainda têm que fazer mais esse pequeno esforço. E depois então têm que voltar à cidade grande. Pensem sempre nos horários, nas zonas de montanha. Essa é uma coisa que eu reparei, já tinha reparado em Hida, quando fui fazer a cita Hida no Sato, sítio histórico de Hida no Sato. Os autocarros terminam muito cedo. O último autocarro é muito cedo. Normalmente é tipo às 3h30. O último autocarro é às 3h30. As lojas de souvenirs, o café, portanto aquela coisa que condensava os serviços, a casa de banho, etc. Fechava tudo também às 3h30. Então nestes sítios de montanha, normalmente as coisas realmente terminam muito, muito cedo. Para um calendário ocidental, para a nossa ideia acerca do horário no qual as coisas deviam funcionar, previnam-se em relação a isso. Não pensem assim, só vai escurecer às 6, portanto, se eu fizer o percurso até às 6 está tudo bem. Não. Lembrem-se que depois também existe maneira de como voltarem e que podem não ter comboio. Claro que existem estalagens onde vocês podem ficar, e hotéis ou guest houses ou estalagens, nem que sejam de mochileiros, pelo menos isso existe. Mas pode ali a trabalhar um bocadinho mais os vossos planos. Por último, queria só dar alguns avisos, que eu acho que quem está aí desse lado tem bom senso, mas pensem nisso. Não façam estas partes dos percursos quando no Japão normalmente há neve. Portanto, é seguro fazer esta parte dos percursos a partir de meio de março. Março é um mês muito de transição de clima, ainda pode haver vagas de frio, mas normalmente a partir de meio de março a coisa já está boa. E depois podem fazer isto, o percurso todo à vontade até novembro. Tenham em conta que durante o verão pode haver aquelas tempestades ou estufões. Aqui não costuma bater muito, mas tenham em conta o mês de agosto, setembro, às vezes ainda pode haver, que afetem isto. Obviamente vejam os avisos climatéricos e nunca vão para estas zonas de montanha quando há tempestade, seja ela uma tempestade mais tropical, no sentido em que está calor, mas está muito vento e chuva, ou uma tempestade de neve no inverno. Estes caminhos não podem de maneira nenhuma fazer-se à noite. Há animais selvagens, há ursos, mesmo que vocês, mesmo indo durante o dia, também podem encontrar animais selvagens, variados e ursos. Portanto, se fizerem paragens estratégicas para comer, façam-nas onde há outras pessoas, onde há pontos específicos para o fazer, com casa de banho, com segurança, com outras pessoas. Não façam no meio do nada, no meio do mato, porque os animais sentem o cheiro da comida e podem chegar a vocês por causa disso, não é? Portanto, sim, basicamente sigam os avisos. Acho que é maravilhoso poder ter essa experiência. Agradeço muito às pessoas da Associação Luso-Japonesa de Nagoya que se juntaram a nós para fazer esta parte do percurso. Tivemos muita sorte, foi um dia lindo de sol, não tivemos nenhum problema com o clima, o caminho não estava escorregadio, não havia lama, não tinha chovido no dia anterior, foi, sim, absolutamente perfeito. Foi uma estafa fisicamente, mas também é bom caçar o corpo e restaurar a mente, é um bocado esse o espírito. Se quiserem mais dicas sobre como planear e executar e correrem bem as vossas aventuras aqui no Japão, é só falarem comigo ou escrever nos comentários ou mandarem mensagem ou entrarem em contato pelas redes sociais. Um grande beijoca para todos e tenham uma ótima semana. Mua! Я
き、中津川宿から落合宿を通り、馬込宿のある終点馬込まで参ります。冷たいのですね。いいですか？はい。
Eu não vou comer isto tudo assim. Isso é balde. はい、山菜そばですね。Não percam a segunda parte deste vídeo na próxima semana. Há muito mais filmagens sobre o percurso que nós fizemos, vistas maravilhosas da montanha e muito mais surpresas. Entretanto, vejam ou revejam outros vídeos neste canal. Obrigado por subscreverem e ativarem as notificações.